Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Mozart, ele que deixou assim, falou que não vai sair do Cruzeiro, né? E deixou meio que seu cargo à disposição para ver o que a diretoria do Cruzeiro vai fazer a respeito do seu futuro. O Rafael Sobis e também o Rômulo falaram a respeito dos salários atrasados aqui no Cruzeiro. E eu tirei algumas partes importantes que eu queria compartilhar com vocês, além também de uma análise do jogo de ontem, derrota assim. O Cruzeiro jogou mal demais contra o Remo e eu queria ressaltar alguns pontos importantes aqui para vocês, beleza? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no vídeo de ontem, né, de tarde. O primeiro é para o Hudson, valeu demais Hudson, sei que você sempre está aqui. E também para o Jean Braga, beleza? Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que possivelmente vai sair umas 6h15, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois de vocês. Bom, se você está curtindo esse vídeo, tem um assunto bem interessante para vocês, que é a respeito do Futebol Team, patrocinador aqui do canal. E assim, uma promoção bem imperdível para vocês, onde estou disponibilizando o link abaixo, as últimas 25 vagas para participar do jogo, que é disponível pelo link do Cruzeiro News. Então você vai lá, dá uma olhada, jogo bastante interessante, você pode montar seu time, convidar, jogar com outras pessoas e até mesmo com seus amigos, jogo bastante legal. E já foram 4 convidados que já chegaram no nível 50, que entraram pelo meu link na descrição, beleza? Então assim, caso você queira jogar, vou deixar aqui o link abaixo com apenas 25 vagas disponíveis e eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bom, vamos começar falando a respeito do jogo de ontem contra o Remo, uma análise assim sobre o jogo. Partida que o Cruzeiro mais uma vez foi muito mal, muito lento, jogo assim, bem típico do Cruzeiro nessas últimas 50 rodadas da Série B, tá? O Cruzeiro que entrou em campo com Fábio, Norberto, Eduardo Brock e Rodolfo, Jean, Matheus Barbosa e Rômulo, Marcinho, Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sobis. Se for olhar, não é um time horrível não, tipo, é uma escalação bem próxima do que eu acho ideal para o Cruzeiro. Só colocaria o Guilherme Bisoli no lugar do Rafael Sobis, e também tiraria o Eduardo Brock, ou colocaria o Léo Santos, ou se o Ramon estivesse à disposição, colocaria ele. Mas enfim, é uma escalação que eu pensei que o Cruzeiro até queria jogar bem. Mas apesar da derrota, o Cruzeiro não teve evolução nenhuma em relação às últimas 7 partidas praticamente. Eu diria que até o desempenho caiu, tá? Para vocês terem uma noção, foram 11 chutes do Cruzeiro, 11 chutes, nenhum no alvo, nenhum, sim, deu um trabalho para o goleiro adversário. O Remo teve 8 chutes e 3 no alvo, sendo uma defesaça do Fábio, outra um chute mais tranquilo e a outra que foi o gol do Vitor Andrade, que saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Golaço mesmo, assim, nem culpo muito necessariamente o Fábio, nem tinha o que fazer, nem a zaga ali naquele momento, porque teve uma bola bem distante, mas assim, a transição no meio de campo, você vê que dava para algum dos volantes chegar no defensor, e também pelo lado esquerdo no campo ali, nem que seja o Felipe Augusto estava jogando pelo aquele lado, e principalmente o Jean Vitor, lateral esquerdo, não fechou e deu muito espaço para o lateral deles cruzar dentro da área, e o Cruzeiro acabou saindo mais uma vez atrás do placar, o que é bem comum, né? O Cruzeiro mais uma vez um time bem sem criatividade, time bem lento, principalmente nas transições. Quando tinha contra-ataque, aí ficava ali pelo lado esquerdo o Rafael Sobis e tinha o Felipe Augusto que não estava dando muito certo também. O Cruzeiro não tinha uma velocidade como tem, por exemplo, pelo lado direito do campo, que o Bruno José também foi bem mal nessa partida, tá? O Cruzeiro que a única chance perigosa foi num chute do Matheus Barbosa, aos 28 minutos do primeiro tempo, que foi uma bola ali que ele chutou de fora da área, fez uma curva, mas assim, nem deu trabalho pro goleiro adversário, e o segundo tempo veio e o Cruzeiro não fez absolutamente nada, tá? Não mudou muito, o Remo já estava bem mais retrancado, até porque estava na frente do placar, e o Cruzeiro não conseguia, assim, fazer uma transição entre zaga e ataque, não conseguia quebrar aquela linha de 4 jogadores no meio de campo praticamente do Remo, e ficou nisso 1-0 para o Remo, tá? Ainda teve o Matheus Barbosa que foi expulso aos 23 minutos do segundo tempo, pelo lado de campo. O técnico Mozart, antes dessa expulsão, ainda abriu um pouco mais o Cruzeiro, deixou apenas um volante, colocou o Guilherme Bisoli, colocou assim o Edu, e isso acabou não dando certo, até porque o Cruzeiro estava com um a menos, e os dois entraram muito mal, mas enfim.
O Cruzeiro agora que está a um ponto do time primeiro dentro da zona de rebaixamento, está em 16º lugar e dependendo de como vai ser o prosseguimento da rodada, tem risco de entrar dentro do Z4, tá? Enfim, o próximo compromisso é diante o Vila Nova, partida lá em Goiânia, não vai ser um jogo fácil também, jogo bem parecido desse diante o Remo, jogo marcado para as 4h30 pelo horário de Brasília. Então deixa aqui nos comentários o que você achou a respeito desse jogo. Acho que o Mozart tem que sair? Qual que é esse problema no Cruzeiro, né? Tá na escalação, tá nos salários atrasados, que realmente, com salários atrasados aí 3, 4 meses, é até difícil de jogar, porque ninguém faz tudo de graça, né? Ainda mais jogadores aí que tá desde o ano passado sofrendo com esse problema. E é justamente sobre isso que vamos dar continuidade falando a respeito dos salários atrasados. Mas deixa aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, dos salários atrasados no Cruzeiro, onde na entrevista coletiva, né, do pós-jogo diante o Remo, dois jogadores resolveram falar e falou um pouco a respeito dos salários atrasados, que foi no caso do Rafael Sobis e também do Rômulo. Foram perguntados, né, se os salários atrasados como estão prejudicando nessa forma psicológica dos atletas, já que a equipe completou 7 partidas consecutivas sem uma vitória, tá? O Rômulo disse o seguinte, foi o primeiro a falar. Vou deixar aqui aparecendo na tela agora e vou ler junto com vocês, abre aspas. Claro que problemas externos afetam sim o rendimento, isso é inegável. Não só no futebol, mas em qualquer área, para qualquer trabalhador. Mas o clube tem dado satisfação quase todos os dias de que vai fazer o máximo para trazer parceiros, patrocinadores, levantar verba para que isso seja quitado o quanto antes. Não só dos jogadores, mas principalmente dos funcionários com salários baixos. O clube está se movimentando muito para isso, até o Rodrigo Pastana, que chegou, está mobilizando parceiros para que isso fique em dia, fecha aspas. Como eu trago aqui para vocês quase todos os dias, né, alguma notícia de que o Cruzeiro tem algum valor que vai chegar uma hora ou outra, a Raposa, não duvido nada de relação a isso, que o Cruzeiro tem um potencial gigantesco de levantar caixa, mas não é tipo da noite para o dia, né? Claro que vai demorar ali às vezes semanas, meses para esse dinheiro ser aprovado, como por exemplo a venda do estacionamento da Campestre 2, que pode entrar mais de 12 milhões aos cofres do Cruzeiro, que é um valor interessante demais, mas ainda faltam vários processos, como o próprio presidente Sérgio Rodrigues disse, como por exemplo conseguir as escrituras do local, tinha muitos impostos que não foram pagos, isso mesmo se o Cruzeiro conseguir um comprador hoje, vai cair o dinheiro, sei lá, daqui 1, 2 meses, isso se não tiver bloqueio, tá? Por exemplo, esses 12 milhões de reais, supondo que o Cruzeiro pegaria, poderia pagar as dívidas do Arrascaeta, do Riascos e do atacante Careca, que são 3 jogadores que impossibilitam, por exemplo, o Cruzeiro de registrar novos atletas e praticamente não sobraria nada para pagar salários. Com a chegada de 2 patrocinadores, eu creio que isso daí pode mudar um pouco, mas tem muita perspectiva de futuro e esse negócio de deixar os salários atrasados prejudica demais o Cruzeiro, porque eu tenho certeza, se estivesse tudo bem quitado, o Cruzeiro não estaria no G4, estaria voando também, porque o time tecnicamente está muito mal acomodado, está muito mal, jogando mal demais da conta, não tem entrosamento nenhum, mas eu vejo que poderia pelo menos estar ali no meio de tabela, 10º lugar, nono, pelo menos ali 4, 5 pontos do G4, que era a meta do Mozart no final do primeiro turno. O Cruzeiro está pelo menos em 8º colocado, tá? O Rafael Sobis ainda completou dizendo o seguinte, abre aspas, são normais esses questionamentos, todos sabem o que está acontecendo, todos estão lutando, todos com suas dificuldades e todos pensando no Cruzeiro. Eu como atleta preciso chamar a responsabilidade de tentar melhorar, pensar em coisas para melhorar. A direção está tentando e correndo atrás de recursos para amenizar o problema que é muito grande, fecha aspas. Então deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Acho que o problema realmente está aí nessa parte, igual eu concordo, da diretoria e não pagar salários atrasados, que aí vai tendo vários problemas um em sequência do outro, né? Praticamente uma bola de neve e não vai ser diferente, afetando também o desempenho dos atletas dentro de campo. Mas é claro que isso não é a única desculpa, né? Cruzeiro que ainda tem vários outros problemas, contratou muito mal, não vejo o time muito bem treinado pelo Mozart nesse momento, então tem vários problemas e mesmo, igual eu disse para vocês, se tivesse os salários tudo tranquilo, nesse ano, por exemplo, eu acho que o Cruzeiro nem estaria brigando pelo G4, como igual outras equipes com uma folha salarial bem menor do que o Cruzeiro estão. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do técnico Mozart, ele que assim, depois da derrota diante o Remo, voltou, né, a estar no banco de reservas e ele disse na entrevista coletiva que admite um futuro bem incerto aqui no Cruzeiro e entende a pressão que tem sofrido, tá? Vou deixar aqui um trecho onde ele fala e vou ler junto com vocês para vocês terem uma noção do que ele disse, abre aspas. Tem o clima para permanecer,
Com certeza, minha relação com os jogadores é ótima, mais uma vez tenho que enaltecer o que eles fizeram. Claro que a derrota dói pela maneira que se desenhou o jogo, que estava equilibrado. O menino Vitor Andrade acertou um chute de rara felicidade, que talvez tenha sido a única oportunidade que eles criaram no primeiro tempo, fecha aspas. Sem dúvidas, né? O Cruzeiro tem um azar muito grande, até saindo ali de campo no final do primeiro tempo. O Rafael Sobis disse algo que é bem verdadeiro, tipo, se for pegar uns 10 gols mais bonitos da Série B, 8 foram contra o Cruzeiro, eu diria que pelo menos uns 5, 6 certeza que foi contra o Cruzeiro, e sem dúvidas isso tem um azar muito grande, né? Mas enfim, não dá pra contar sempre com sorte ou azar no futebol, até porque o Cruzeiro também já teve alguns lances que dependeu de sorte, no jogo contra o Vasco mesmo que ganhou. Eu diria que o Cruzeiro nem mereceu ganhar, um monte de bola ali que o Vasco passando do lado da trave, enfim, o Cruzeiro teve muita sorte naquele jogo, mas uma coisa que poderia equilibrar, por exemplo, seria o VAR, que o Cruzeiro já foi muito prejudicado nessa Série B, na última também, isso todo mundo vai ter que concordar, tá? Porque assim, o Cruzeiro, não sei se com o VAR poderia estar melhor, como eu disse pra vocês, mas é algo muito melhor do que, por exemplo, depender apenas de sorte ou não no futebol, porque uma hora pode estar do seu lado e outra hora não, tá? Ele ainda disse, complementando, dizendo que não deixaria o Cruzeiro nesse momento, que ele disse o seguinte, abre aspas, eu jamais vou abaixar a guarda, esses jogadores, tenho certeza também não. Aí se eu vou permanecer, se não vou, fica a cargo da diretoria. Eu entendo a pressão externa, a pressão da torcida, eu entendo tudo. Se a diretoria achar por bem existir uma mudança, eu vou achar natural justamente pela questão dos resultados. Mas acredito que podemos reverter e hoje demonstramos que podemos reverter, fecha aspas. Enfim, eu não sei se ele achou que o Cruzeiro jogou bem, eu concordo que o Cruzeiro jogou mal demais da conta ontem, não teve evolução nenhuma praticamente no último jogo, uma derrota contra o Avaí. O mesmo problema tático, o mesmo problema ali para atacar e principalmente para defender, porque toda partida tem sofrido gols, tá? O Mozart aqui no Cruzeiro já completou 11 partidas, mais do que um mês e 2 semanas de trabalho, 11 jogos, 2 vitórias apenas, 5 empates e 4 derrotas. Enfim, ainda tem que ver essa situação, eu não acho que o Mozart vai ser demitido por agora, até porque tem que ver aquele caso envolvendo o Felipe Conceição, que ele já contou como uma demissão na Série B. Só se, por exemplo, o Mozart saísse em comum acordo, tem que ver como que isso ficaria, ou aquele processo do Felipe Conceição dar certo, aí o Cruzeiro poderia contratar outro treinador, porque tirando isso, não teria a menor possibilidade, e não acho que isso vai ser resolvido em uma semana, tá? Então tem que ver em relação a isso, até mesmo para o interino assumir o Cruzeiro, ele tem que estar aqui na Raposa um pouco mais do que 6 meses, que foi uma forma da CBF encontrar, para os clubes não ficar demitindo, contratando um treinador praticamente todo mês, como tem sido aqui no Cruzeiro. Enfim, Cruzeiro que tem algumas opções interessantes no mercado. O Lisca, por exemplo, foi treinar o Vasco. Eu acho que o Lisca poderia vir para o Cruzeiro tranquilamente. Não sei se teria um clima muito interessante, porque ele fala demais do Cruzeiro. Enfim, só ressaltando aqui, mas ele já foi para o Vasco, então nem tem mais o que fazer. Outras opções livres no mercado, no caso do Vanderlei Luxemburgo, que muitos pediram aqui num vídeo que eu fiz, onde eu coloquei que o Mozart poderia estar de saída e quem poderia ser o substituto. Ele que o último comando foi no Vasco em 2020, sendo 12 partidas e apenas 3 vitórias, caiu ali ainda no Carioca, tá? Mas pelo Palmeiras em 2020 também, ele assumiu na reta final da Série A, só para contextualizar, e acabou sendo rebaixado. Pelo Palmeiras em 2020 foram 36 partidas e 17 vitórias. Eu acho um bom treinador, mas não é também que me convence demais. A única questão é que ele é um técnico experiente e eu acho que o Cruzeiro está precisando disso no momento. Outro treinador que eu queria trazer para vocês é no caso do Rogério Ceni, que esse que eu tenho certeza que não é impossível dele vir, tá? Só tô colocando aqui porque alguns de vocês me pediram, e ele que no último trabalho no Flamengo foram 23 partidas e 12 vitórias. Até o canal do Nicola, eu tava vendo uma live dele esses dias, perguntaram para ele se, por exemplo, o Rogério Ceni aceitaria comandar um time na Série B, e ele disse que essa chance era praticamente zero, tá? Isso se referindo a clubes igual o Vasco, principalmente, que estava buscando o treinador, e o Goiás está bem até, né? Ganhou ontem contra o Botafogo, está em terceiro lugar na Série B, mesmo assim ele disse que a chance do Rogério Ceni assumir igual o Goiás, que é um time muito mais, finanças ok, enfim, uma estrutura boa também, disse que a chance era mínima, porque ele planeja, depois de treinar o Flamengo, e teve um desempenho até que razoável para bom, ir para um clube maior aqui do futebol brasileiro, ou visando outros países como o europeu, enfim. E o último que eu queria trazer para vocês, que eu acho um bom nome também, é o Dorival Júnior, ele que o último trabalho foi no Atlético Paranaense, sendo 16 jogos e 9 vitórias. Caiu ali apenas no início do Brasileirão, porque o Atlético estava muito mal,
acabou perdendo aquela Recopa pro Flamengo, enfim, caiu bastante de desempenho. O Dorival Júnior, sempre que o Cruzeiro demite treinador, está na corda bamba no caso, né? Acaba sendo especulado no Cruzeiro, e dessa vez eu tenho certeza que não vai ser diferente. O Cruzeiro que poderia fazer uma contratação de um bom treinador, de um nível mais alto, só se contasse com a ajuda do Pedro BH e o Sérgio Rodrigues, que errou demais em relação a isso. Tipo, naquele primeiro momento até que eu tava ok, mas hoje eu vejo a cagada ainda maior que ele fez. Por exemplo, o Rodrigo Passando não foi horrível, mas o Pedro Lourenço teria a capacidade de bancar os salários do Alexandre Matos, que, pô, não tem nem comparação o Alexandre Matos com qualquer um que poderia ser especulado aqui no Cruzeiro. E o Pedro BH sugeriu a contratação de um técnico mais experiente, como por exemplo o Vanderlei Luxemburgo, e ele poderia ajudar a pagar os salários dele. E eu só vejo que o Cruzeiro poderia contratar um treinador com salário alto, caso tivesse essa ajuda, tá? Até porque igual o Vanderlei Luxemburgo ganhava no Vasco mais de 400 mil por mês naquela reta final de 2020, quando estava na Série A. Então deixa aqui nos comentários qual treinador você acha que poderia ser uma boa para assumir nesse momento, que eu estou curioso para saber algumas sugestões. E você acha que é a culpa do trabalho do Mozart, que ele tem feito muito mal, ou é de vários outros problemas externos que prejudicam demais o Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês. Uma onde eu falo no vídeo de ontem a respeito do Ailton. Tem 4 propostas de clubes, 3 do futebol brasileiro e uma do Japão, e como funcionaria essa troca, essa negociação, beleza? E o outro sobre um áudio vazado em um grupo de conselheiros do Cruzeiro, onde o dono bilionário russo, que é dono do Mônaco, poderia estar interessado em investir no futebol brasileiro, mais especificamente no Cruzeiro, tá? Vou deixar aqui, onde tem um áudio de mais de 10 minutos, onde ele explica toda essa situação. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!